Imagina escolher as músicas aqui no Gig Performer e o Mobile Sheets mudar a partitura delas de forma automática, enquanto o Gig Performer muda o timbre que você utiliza para cada uma, ou mesmo o timbre que você utiliza para cada parte da sua música. Vamos ver como isso é possível no vídeo de hoje. Eu sou Marcelo Gesualdi e você está no canal Meta Música. Vamos fazer uma configuração simples, básica, a partir da qual você vai poder aumentar o nível de complexidade e enviar Program Change tanto para seus hardwares, seus teclados, quanto para outros softwares, como é o caso do exemplo de hoje. A gente vai começar com um arquivo novo aqui, um projeto novo no Gig Performer. New Empty Gig. A gente vai precisar usar o setlist, esse modo de visualização. É onde a gente vai criar o nosso repertório. Aqui a gente cria o repertório, setlist. Dentro do repertório a gente cria as músicas, songs, e nas songs a gente cria as partes. O segredo aqui, a ferramenta que vai permitir para a gente mandar diferentes program changes para diferentes dispositivos, seja hardwares ou softwares, ele está aqui nessa song parts. Vamos adicionar uma nova setlist. Isso não é obrigatório, pode já começar aqui criando uma música nova dentro desse setlist automático que ele cria, o All Songs, mas vamos criar um novo setlist, chamar de teste, ok? Dentro desse setlist teste, ele está aqui, o All Songs não é possível nem ser apagado, teste está selecionado. Dentro deste setlist, a gente vai em Create New Song. Dou um nome para ela. A primeira música que eu vou usar como exemplo é a Anunciação. Já vou deixar ela criada aqui. Ó. Criou a Anunciação, automaticamente o Gig Performer cria 3 partes. A gente pode modificar isso aqui em Options, Setlist, Songs, Default Parts. A gente pode sempre deixar para ele criar só uma parte, depois a gente vai adicionando as outras. É só fechar. A próxima vez que eu criar uma outra música, vamos ver esse exemplo aqui, Create New Song. A segunda música que eu vou usar como exemplo é Arerê. Vamos ver se ele vai criar as 3 partes agora ou uma só. Criou uma parte só. Então aqui a gente tem a Anunciação com 3 partes e Arerê com uma parte. Esse seria o uso padrão, o uso mais intuitivo quando a gente pensa em mandar program changes do Gig Performer para um outro software, seja o mesmo timbres no seu teclado. Só que eu uso de um modo diferente. Eu uso apenas uma música. Vou então deletar isso aqui, remover o arerê. E em Song Parts é onde eu especifico as músicas do meu repertório. Então aqui em Anunciação eu também vou mudar o nome. Vamos clicar 2 vezes, ele abre aqui. Eu vou mudar o nome para o meu repertório, o repertório do meu show. Está aqui no show. Aqui é onde eu vou colocar as músicas que eu quero enviar Program Change para o Mobile Sheets. Parte 1, eu vou dar o nome da primeira música, que eu vou usar como exemplo, né? Anunciação. E a segunda música, na parte 2, Arerê. Posso deletar. Aqui é importante a gente ter muita atenção, porque eu já cometi alguns erros. Eu queria remover a parte 3 e fiz o remove aqui no setlist. Eu não tenho undo. Essa é uma situação que é importante, pessoal aí do Gig Performer, ficar atento. Ter um undo quando a gente remove coisas. A gente tem que remover, ó, Remove Selected Song Part. Ele pede para confirmar. Quer ver como é que não tem undo? Vou apertar aqui o Ctrl Z. Ó, Nothing to undo. Triste, né? Bom, esse cuidado a gente precisa ter. Uma vez criado isso, nosso segundo passo na configuração é especificar exatamente como a gente vai mandar essa mensagem de Program Change do Gig Performer para o Mobile Sheets. Aqui, então, entra um segundo software, ou um terceiro software, é um mini software que eu uso para fazer essa configuração, para fazer essa ponte entre os softwares. Eu uso um driver MIDI virtual, é o nome que se dá, Virtual MIDI. Eu uso este aqui, o Loop MIDI. Para usar o Loop MIDI, eu preciso instalar ele.
existem dois drivers virtuais que a gente pode usar e que normalmente são os mais usados aqui no Windows, que é o LoopB, esse LoopB1, é nessa página nerds.de. Basta colocar LoopB na busca do Chrome que você encontra. E aqui é o software LoopMidi. O Tobias, ou Tobias, é a pessoa que desenvolveu esse mini driver, né, esse mini software. Esses dois MIDI drivers virtuais são gratuitos. Você baixa, usa sem problema nenhum. Não tem nenhum tipo de limitação. Eu gosto de usar, então, novamente, eu gosto de usar o LoopMidi porque ele me dá a seguinte possibilidade. Eu consigo criar nele várias portas MIDI diferentes. Eu estou usando duas portas MIDI diferentes. Uma que eu dei o nome de LoopMidi Send to Mobile Sheets, que é onde eu vou mandar as mensagens do Gig Performer para serem recebidas pelo Mobile Sheets, e outra que eu uso a partir do Studio One, mas isso é numa outra situação um pouco mais complexa. Vamos fechar aqui. Eu tenho então o LoopMidi instalado e esse driver já criado. Quando você instala o programa, já vem um driver criado automaticamente. Voltando aqui no Gig Performer, vamos em anunciação, a gente clica duas vezes aqui, aparece aqui a Song Part Properties e o segredo, a ferramenta que vai me permitir fazer esse envio do Program Change e as configurações para esse envio estão aqui no Edit, no MIDI Message to Send when this song part gets activated. Ou seja, mensagens MIDI que serão enviadas quando essa parte estiver ativada ou selecionada, né? Ativada quando a gente seleciona, ela está ativada. Então, quando eu selecionar aquela parte, ele vai mandar mensagens MIDI que eu configurei. Pode ir tanto para mandar program changes para os teclados, quanto para os softwares internamente aqui no meu computador. Eu vou aqui em Edit, Add New MIDI Event. Apareceu isso aqui. Neste primeiro campo, eu vou selecionar aqui que eu seleciono o driver MIDI, ou seja, o que eu vou usar como ponte de comunicação entre os programas aqui, né, os softwares que estão instalados aqui. Eu vou usar aqui, eu encontro o Loop MIDI Send to Mobile Sheets. Eu vou usar esse aqui, que esse é o mesmo que eu vou usar aqui no Mobile Sheets. A gente já vai ver isso. Nesse segundo campo, eu vou escolher que tipo de mensagem eu quero mandar. Existem vários tipos de mensagem MIDI que eu quero mandar. Eu quero mandar uma mensagem MIDI de mudança de programa. É isso que eu vou usar para poder fazer a mudança da partitura. Program Change. Aqui em Program é o número de identificação que eu vou usar aqui, 1. E é o mesmo que eu vou precisar colocar aqui na minha configuração da música. Ele vai receber Program Changes pelo, é como se fosse um canal, né, uma ponte, pela ponte número 1. Vou apertar Close, ver que aqui já fica escrito essa configuração que eu fiz. Ok. Em Arere eu vou fazer a mesma coisa. Edit, Add New MIDI Event. Aqui eu escolho o LoopMidi Mobile Sheets. Program Change. Aqui eu vou querer o número 2, para não dar conflito lá. Se eu escolher um, vai dar problema. Close. Ok. Se eu apertar Cancel, ele cancela isso e você perde essa configuração. Ok. No Mobile Sheets, estamos aqui então, uma espécie de projeto aqui novo, né? Sem música nenhuma. A gente precisa checar então nas configurações, aqui nesses 3 pontinhos verticais, em configurações, configurações MIDI. Aqui a gente precisa em configurar conexões MIDI, deixar selecionado o driver MIDI que a gente está usando, que é o LoopMidi Send to Mobile Sheets, e esse LoopMidi from Studio One eu não estou usando, não preciso deixar aqui. Aqui a gente seleciona todos os drivers MIDI que a gente tem no nosso sistema. Como eu só vou querer entrada MIDI, ou seja, eu não quero que a partitura que quando eu escolho uma partitura aqui no Mobile Sheets, ela envie mensagem MIDI, isso é uma possibilidade também. Eu vou deixar só dispositivo de entrada MIDI selecionado, dispositivo de saída nenhum. E aqui o único selecionado, esse LoopMidi Send to Mobile Sheets. Aqui a gente vai ver ali na frente que vai dar um probleminha, a gente pode ficar um pouquinho perdido. A gente precisa se ligar aqui, que aqui tem o 1 e o 0. É esse driver aqui que a gente vai usar. Vamos dar OK. A gente já pode sair a partir da setinha aqui de cima, já está configurado. Vamos importar as músicas que a gente quer. Eu acesso o meu driver, ou
outro repositório de músicas que você estiver usando. Eu estou usando esse, do Google Drive. A primeira música, Anunciação. Ok. Foi transferido, agora ele vai fazer um corte automático. Pronto, ela está aqui. Vamos sair daqui, vamos importar a segunda música, Arerê. Ok. Pronto. Segunda configuração que a gente faz aqui no Mobile Sheets é na música Anunciação. Em cada uma das músicas a gente vai precisar especificar qual é o canal de comunicação, aquele número que a gente deu para ele poder receber a mensagem de Program Change. A gente clica aqui no meio, né, qualquer seção aqui do meio da partitura ou da cifra, aperta este lapisinho, não é esse pincelzinho não. O pincel faz anotações na partitura e esse lápis faz as configurações da partitura. Aqui, quando a gente aperta ali, tem 4 campos, 4 abas, a gente vai em MIDI, comandos MIDI, a gente aperta o mais, e aqui a gente adiciona o comando que a gente quer. Eu vou dar o nome do driver que eu estou usando, né, o loop MIDI. Seleção do trecho é o tipo de comando que ele vai receber. Pode ser seleção de trecho, controle de mudança. Controle de mudança é o famoso CC, Control Change. E o mudança de programa é o Program Change. Eu vou usar Program Change, que é o que eu estou enviando. Estou enviando o Program Change do Gig Performer para cá. Canal é o canal MIDI 1. Porta de entrada, aqui eu vou escolher o driver. Apareceram 2 Loop MIDI Send to Mobile Sheets. Um que é 100, outro que é 1 e 1. Vamos experimentar 1 e 0 aqui e ver se dá certo. Se não der certo, a gente vai usar esse segundo aqui. Então, vamos no primeiro. Portas de saída eu posso deixar todos, porque eu não estou usando nada como saída MIDI aqui. E aqui no comando é o número que a gente setou aqui. Aqui no anunciação é número 1, né? Aqui, Program Change 1. Aqui eu coloco Program Change 1. Enviar na música carregada? Não, que eu não vou enviar mensagens MIDI. Aqui é caso eu fosse enviar. Mas eu vou receber essa mensagem MIDI. Então, carregar música ao receber. É aqui que eu vou deixar ativado e dar um OK. Aqui a configuração está pronta. A única dúvida ficou em qual exatamente o driver que a gente vai usar. Se é esse 100, se é o outro, que é 1 e 1. Vamos dar OK. E vamos fazer isso com a segunda música. Arerê. Arerê, eu vou experimentar aquele segundo driver. Então, estou repetindo o processo todo aqui. Não é seleção de trecho, é mudança de programa, canal 1, porta de entrada, vamos botar esse aqui. E o número do comando é o 2. Eu não quero enviar nada quando a música for carregada, mas sim eu quero receber informações aqui na música. Dar um OK. E aqui está pronto. Vamos ver se está funcionando. Quando eu mudar agora aqui, alguma coisa tem que acontecer aqui. Vamos ver, ó. Mudou o arerê. Talvez a anunciação não mude. Olha, mudou. Os dois então funcionam. Interessante. Bom saber. Aprendendo junto aqui. Então, está pronta a minha configuração. Anunciação e arerê. Quando eu escolher aqui no meu repertório, a anunciação muda e arerê muda. Aí você pergunta, mas para que eu preciso disso? É só eu ir no Mobile Sheets e eu selecionar a música aqui, ó, que eu quero e escolhendo na minha lista de músicas, ou então criar um setlist, e do setlist eu já vou só clicando aqui do lado e mudando a música. Para que eu preciso disso? Eu preciso desta mudança de timbre quando eu uso outros dispositivos que eu quero que também recebam esse tipo de mudança MIDI. Aqui a sua configuração está pronta, tá? Você pode salvar aqui e isso, quando você abrir de novo o Gig Performer, ele vai manter essas configurações que você fez. Vou salvar aqui como teste, só para a gente poder ter isso depois. Vamos lá, eu vou na minha configuração só para vocês entenderem por que que isso é útil e extremamente útil. Vou aqui abrir o que eu uso no meu show. Aqui é uma música, né? A música eu dei o nome de Timbres. Varenix é o nome da banda, né? É uma banda que toca no mercado judaico, enfim. Então esse é o nome de um prato da culinária judaica, bem gostoso, aliás. Então, aqui tem uma sequência de músicas, todas as músicas que eu uso no show. Agora aqui, só para a gente ver isso acontecendo, eu vou precisar mudar
de diretório, mudar de biblioteca, mudar biblioteca. Eu vou usar default, que é onde eu fiz todas as minhas configurações. Aqui então eu tenho setlists que eu já tinha criado, eu tenho um conjunto de 50 músicas. Então aqui, ó, Pé na Areia, Me Chamar a Mim, Begging. Mila não mudou, porque Mila eu não leio nada aqui. Mas por que eu não leio as cifras de Mila, né? Mas por que eu tenho ela aqui? Porque ela envia mudança de programa para os meus dois teclados. Eu uso o Phantom 06 e uso também o MODX 7. Então aqui, ó, em Mila, nessa parte de Mid Messages, eu vou em Edit e aqui a gente consegue ver tudo que eu tenho. Eu tenho envio de Control Change, nesse caso eu preciso fazer essa configuração para o Phantom poder receber o, o endereço certinho, vamos dizer assim, daquele timbre na memória do teclado. E aqui no Program Change é o número desse timbre na memória. Como se fosse um Rio de Janeiro, CEP não sei quanto, enfim, essa especificação do endereço certinho. Esse endereço tem 3 informações para ele poder acessar o timbre na memória do Phantom. Da mesma forma, na memória do MODX. Então aqui, quando eu seleciono a música Mila, ele muda automaticamente os timbres dos dois teclados. Eu não preciso ficar apertando o botão em nenhum dos dois teclados. É só selecionar a música aqui e o Program Change é enviado. Vamos ver uma música que eu leio e eu preciso da partitura. Evidências eu não consegui decorar ainda algumas coisas. Eu deixo aqui mais também para ver a forma, para, enfim, não ter dúvida. E ensaio também, se alguém tiver dúvida, eu tenho a referência aqui certinho. Quando eu selecionar evidências, ele vai mudar a partitura aqui para evidências e já mudou nos meus teclados os timbres que eu uso em cada um deles. Essa é a grande vantagem de usar o setlist e esse recurso que só tem nas partes. Se eu apertar timbres aqui, ó, eu vou apertar 2 vezes, a caixa de propriedades, o Song Properties, não tem a possibilidade de eu mandar mudanças de programa para dispositivos diferentes. Só um Send Program Change Number when Song Activates. Só uma única mudança de programa, um único Program Change. E eu não tenho como se especificar se é Control Change, se é Program Change, se é Note On ou Note Off, enfim, como eu tenho na aba de partes, né? Nas possibilidades das partes. Então aqui é onde eu consigo ter esse nível de refinamento para eu poder mandar as mensagens MIDI e mensagens MIDI diferentes, né? Como a gente viu aqui, ó. Aqui eu tenho um conjunto de possibilidades, Note On, Note Off, Control Change, Program Change, Afterthought, Pitch Wheel, enfim, uma série de comandos de stop, start, enfim, se você quiser fazer stop start da sua DAW, né? Enfim, você usa o Ableton Live e que a partir daqui dá o play na música, você pode usar através desse recurso aqui. Espero que esse vídeo tenha sido útil e que melhore ainda mais sua vida nos palcos. Um abraço e até o próximo vídeo.